Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast sobre mentes. E a convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela é nutricionista da PUC, pós-graduada em pediatria, especialista em fertilidade e saúde da mulher. Ela atua com foco no cuidado nutricional de mulheres em todas as fases da vida, com um olhar atento, atualizado e humano. E ela é minha nutricionista nesse momento da gestação. É a Marina Walcher Bueno. Tudo bem, Marina? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto tão importante. Prazer é nosso. Prazer, Maia. Bom, hoje nós vamos falar então sobre corpo, mente e fertilidade, né, e o impacto da nutrição na saúde mental das mulheres que estão na jornada da gestação. Mari, de que forma a alimentação ela pode ajudar a equilibrar o emocional das mulheres que estão tentando engravidar? Então, assim, afora toda a questão de hormônios que a gente tem em relação aos neurotransmissores que muitas vezes são regulados a partir de muitos nutrientes, então o magnésio, o triptofano, o zinco, são nutrientes que estão associados à produção de dopamina e de serotonina. A gente tem toda uma questão de hábitos angulares que faz parte do contexto de alimentação, né? Então, vocês como psicólogas, com certeza trabalham muito isso de, muito dificilmente um paciente que super se alimenta bem, ele vai sair da sua rotina alimentar e ir direto para um extremo de exagero, né? Quando se tem isso já como um hábito. Assim como um paciente que se alimenta super bem, ele não é um paciente provavelmente 100% sedentário. Né? Até a gente comentou de ser difícil, mais difícil para algumas pessoas do que para outras fazer atividade física, mas, no geral, os hábitos angulares, eles vão se puxando de alguma maneira, né? Vão se interligando de alguma maneira. Então, a alimentação, né, nessa questão de equilíbrio emocional, faz parte desses hábitos. Então, se alimentar bem vai fazer com que a pessoa tenha uma mente mais saudável, que ela se sinta bem cuidada por ela mesma. Fora a questão realmente nutricional aí de vários alimentos que precisam e que fazem parte desse controle hormonal e de neurotransmissores. Que ajuda, né, Mari? Super! Eu acho que a junção de vários alimentos e de tudo, uma saúde em geral, assim, colabora para isso, né? Exato. Pra não ter aquele alimento e tal, mas se alimentar de uma maneira saudável em geral, né, Mari? Isso, se alimenta, tu vai te alimentar bem, tu vai fazer atividade física. Eu falo para os meus pacientes, assim, que o teu prato, ele também alimenta a tua mente. Então, muitas vezes os pacientes, salada, não gosto, fruta, não tenho muito hábito. Eu digo para elas olharem para o prato e pensarem naquilo como realmente nutrindo o corpo inteiro, desde a cabeça até a ponta do pé, e pensar realmente naquilo como um autocuidado. Né? Então, se alimentar bem, fazer atividade física é um autocuidado, é o maior autocuidado que a gente pode ter. Né? E aí, consequentemente, a nossa saúde mental também vai fazer parte disso. Então, uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que está fazendo atividade física, dificilmente vai ser uma pessoa com grandes problemas psicológicos e emocionais. Claro, né? Não estou falando de patologia. Mas, num geral, a gente tem, na verdade, associação inversa. Então, pacientes obesos, pacientes com muito baixo peso, com uma questão de deficiência nutricional, né? Então, deficiência de vitamina D, por exemplo, está super associada à ansiedade e à depressão, né? Então, assim, a gente tem essa associação inversa. Então, o paciente que não se alimenta bem, a pessoa que não come bem, que tem deficiência nutricional, é uma pessoa que pode ter aí realmente um problema emocional, um problema psicológico agravado. Então, Maria, as mulheres que estão tentando engravidar, é importante não só olhar para exames clínicos, mas também olhar para a alimentação. Sim, super, né? A alimentação, ela é a base, né? Eu digo que é o que a gente tem de medicação e de prevenção mais à nossa mão, né? Então, quanto que tu gasta com medicação ou quanto tu tá disposto a gastar com medicação quando tu pode, antes mesmo de pensar nessa remediação, que é o que o remédio faz, ele remedia algo, na prevenção através da alimentação. É algo tão acessível, né? Então, é muito mais barato a gente cuidar da nossa alimentação do que a gente cuidar da nossa doença no futuro. E a fertilidade faz parte desse contexto todo, né? Então, a gente tem aí todo um processo, né, pensando na fertilidade, às vezes uma vida toda de estragos, né? De
maus hábitos e que vai refletir na tua saúde e, portanto, vai refletir na tua fertilidade. Então, tem que olhar, assim, para alimentação também. Não só para os exames e para os números, né? E uma dica, não sei se tu concorda comigo, Mário, para facilitar aquelas pessoas que têm muita dificuldade em se alimentar bem, tá? Fazer um prato bonito, sabe? Ou deixar na geladeira os potes de vidro bonitinhos, com tudo, né, aparente, facilitar a vida. Sim. Vou colocar qualquer coisa ali, um ovo meio assim. A pessoa que já não gosta de se alimentar bem, tem essa dificuldade, vai ter mais dificuldade ainda. Quer dizer, tu não vai estar facilitando para ti mesmo. A gente tem que alimentar os olhos também, né? Visual, Então, muito importante. o visual, o prato bonito, ele não é só para foto do Instagram, né? Ele é para nós, para os nossos olhos. Até se tornar um hábito na minha vida, eu morei sozinha há muitos anos, eu moro sozinha desde os 17 anos, então quase mais de 15 anos que eu moro sozinha. E aí tu vai ver assim, né, pessoas que moram sozinhas muitas vezes acabam se enrolando, deixando comida de qualquer jeito, comem em pote, não tem aquela coisa visual e tu acaba comendo pior. Quando eu comecei a colocar realmente um visual nos meus pratos, então montar bonitinho, claro que minha primeira motivação era tirar uma foto bonita, né? Mas depois que eu comecei a fazer isso, se tornou um hábito. Então, eu gosto de arrumar um prato bonito, eu gosto de ver bastante variedade. Às vezes eu compro uns legumes, mas eu só comprei de uma cor, tipo, nem me dou conta. Comprei o pimentão amarelo, comprei moranga, comprei alguma outra coisa ali, uma mandioquinha. Acho que falta um vermelhinho, falta um verdinho. Então, alimentar os olhos faz toda a diferença. O visual também ativa o nosso desejo, né? Exatamente. E eu sei que é natural a gente ter aquela preguiça, né, mas eu não sei, por exemplo, eu não sei cozinhar bem, pode ser alguém que esteja nos escutando aqui agora, eu não sei cozinhar bem, como é que eu vou ter uma comida bonita? Eu acho que a gente pode entender que hoje em dia tem acesso ao YouTube, tem vários vídeos que ensinam, acesso a nutricionistas no Instagram, pede pro seu nutricionista, tem meios, né, a gente tem meio pra tanta coisa na vida, tem meios, abre a internet, vê como é que faz básico. Do básico, não é do básico. Como é que eu faço um ovinho bonito? Como é que eu faço os legumes lá grelhados legais? Então, eu sei que a gente sempre tem uma desculpa quando a gente não quer ir, é normal, também tem várias, mas a gente saber que tem essa... Hoje a falta de informação não pode ser mais uma justificativa, porque a gente tem tanto conhecimento também de forma gratuita. Sim, exato. E as empresas também de marmitas, de alimentos prontos, mas saudáveis, né? Com uma visão um pouco mais, uma visão nutricional mais adequada. Então, não os fast foods do bem, como eu digo, assim. Então, é fast porque realmente é rápido, mas não é junk, né? Não é lixo, não é porcaria. Eu não gosto de denominar nenhum tipo de comida como lixo, mas tem uma diferença muito grande entre tu fazer ali um pão francês com frango, com carne mesmo, um queijo e a tua salada, ou tu pedir um pão ultraprocessado com uma carne de minhoca, né? Que a gente diz que ali a gente não sabe o que vai naquela carne, então... A ideia é a mesma, continua sendo um sanduíche rápido de fazer, prático, gostoso, mas nutricionalmente eles vão ter uma diferença absurda, né? Com certeza. E Mari, existe uma dieta da fertilidade? Quais os nutrientes são essenciais para quem está se preparando para engravidar? Dieta da fertilidade não existe. O que a gente tem de estudos hoje são estratégias e modelos de padrões alimentares que propiciam a melhora da fertilidade. Então, é uma dieta pró-fertilidade, né? Um padrão alimentar pró-fertilidade. E aí a gente tem a dieta mediterrânea, a dieta mediterrânea mais a suplementação é a dieta que parece, segundo as evidências científicas, ter mais embasamento, assim, em relação aos benefícios que ela traz para a fertilidade. Então, a dieta pró-fertilidade vai ser uma dieta realmente rica em verduras, em frutas, variada, com carnes magras, uma dieta que vai ter uma quantidade ali de carboidrato adequado, que vai ter grãos integrais na maior parte das vezes, que não vai ter excesso de álcool, que não vai ter excesso de cafeína, que não vai ter excesso de industrializados e que vai ter correção de deficiência nutricional. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa em corrigir deficiência nutricional, é realmente olhar para os exames daquela pessoa e entender se existe algo que esteja abaixo do valor que a gente considera um valor ótimo.
valor de referência de laboratório nem sempre vai ser um valor ótimo, né? Então, para mim, o valor ótimo pode ser uma coisa, então eu posso me sentir super bem com uma vitamina B12 em 500, enquanto a Jéssica só vai se beneficiar de uma vitamina B12 800. E esse vai ser o valor ótimo dela, segundo os sinais e sintomas que ela vai apresentar. A gente pode, daqui a pouco, pegar todo o perfil hormonal e a questão de deficiências nutricionais de um paciente em tratamento para fertilidade, tentando engravidar, e aí ver melhoria com alguns pontos de ajustes que daqui a pouco beleza, não é uma vitamina D deslumbrante, mas a gente já viu que ela teve melhor absorção de vários hormônios ali, de vários nutrientes, a gente viu que ela teve produção hormonal melhorada, que a questão de reserva ovariana dela tá com uma qualidade melhor, porque ela fez alguns ajustes na dieta. Não existe uma receita, isso que eu quero deixar muito claro, assim. Infelizmente, assim como acho que todas as profissões e áreas, né, no mundo, eu vejo se disseminar muito, faça esse protocolo por tantos dias e engravide. Faça esse protocolo e emagreça. Eu até, por coincidência, agora com o podcast, eu tô lançando uma imersão para mulheres que estão tentando engravidar. E a ideia não é dizer para elas que após a imersão elas vão engravidar, porque eu não posso dar esse tipo de garantia. Nenhum protocolo dá esse tipo de garantia. A questão é que, sim, a partir de evidências científicas e a partir de uma análise muito minuciosa do papel da nutrição na fertilidade, a gente pode ter, né, tem muita melhora desse quadro fértil, né, da saúde fértil de mulheres e de homens também. Então, a dieta da fertilidade nada mais é do que uma boa alimentação. Então, aquelas mulheres que não se alimentam tão bem, assim... eu, por exemplo, eu tenho amigas que se alimentam bem mal. Bem mal. Não estou falando de ti. Mas há uma dificuldade maior em relação a engravidar, não engravidar. Eu faço jejum. Quando eu quero emagrecer, eu faço um jejumzão lá e eu emagreço, sabe? Cientificamente, se a gente for pegar um grupo, né, um N ali, um grupo de mulheres que se alimenta super bem e um grupo de mulheres que se alimenta mal, cientificamente as com melhores desfechos vão ser as que se alimentam melhor, né? E do contrário, a mesma coisa. Então, cientificamente é comprovado que mulheres que se alimentam mal são mulheres que, pensando num contexto global, têm mais abortos espontâneos, têm mais dificuldade, têm um tempo maior para conseguir gestar, né? Não só em relação à alimentação, mas ao sobrepeso ou ao baixo peso. Então, é muito mais comum a gente ver mulheres muito magras não engravidando do que mulheres com sobrepeso, porque o baixo peso está mais correlacionado ao que a gente chama de fome oculta, que é uma desnutrição que muitas vezes a gente não vê. Né? É o que a gente diz que, assim, a pessoa, ela tá magra, mas ela tá ali aparentemente saudável, né? Tá ali ok, mas ela tá com tudo alterado, né? Então, às vezes, colesterol elevado, as deficiências nutricionais ali, um ferro no dedão do pé. Enquanto uma paciente que tá obesa, beleza, ela tem um marcador inflamatório alto, que é o tecido adiposo, que é a gordura, em excesso, mas ela tá com os exames muito bons, né? Então, a gente vê muitas pacientes obesas gestando. E é muito mais difícil uma mulher com baixo peso, até por uma questão hormonal, porque boa parte dos nossos hormônios, para não dizer todos, eles têm a necessidade de gordura para ter uma absorção e um metabolismo adequado. Então, e vários nutrientes também precisam, por exemplo, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né? Uma vitamina que ela precisa de gordura. Lipo vem de gordura. Precisa de gordura para ser absorvida. Se aquela paciente está muito baixo peso, né, e não tem um percentual de gordura mínimo, ela não vai conseguir engravidar, né? Então, a gravidez, ela é o maior milagre da vida, né? Coisa que, em vários aspectos, a ciência não vai explicar muita coisa. Por que a paciente, eu falo paciente, né? Por que a mulher lá da Cracolândia engravida? É isso que eu tava pensando agora. Tu tava? Tava. Por que a mulher da Cracolândia engravida e a mulher do Alphaville não engravida, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar.
Às vezes, o próprio fato da mulher da Cracolândia estar sempre utilizando de ferramentas ilícitas, no caso das drogas, para manter a sua dopamina sempre ali elevada, e isso pode estar relacionado ao fato dela estar sempre muito relaxada e fazer com que essa concepção aconteça de uma maneira mais rápida. Sim. E a mulher que tá ali no Alphaville, estressada, tentando engravidar a todo custo, eu tô dando exemplos, né, de A a Z, só pra ficar bem ilustrado, assim, né, a mulher que tá ali... Cheio de demanda, cheio de coisa, cheio de trabalho, de estresse, preocupação, de Exato. Querendo engravidar sem disponibilidade também, né? Exato, namorar, aquele sexo mecânico, né, aquela relação sexual mecânica de olhar a tabelinha e chamar o marido e tu não tá nem com vontade. Exato. E aí, qual é a dopamina, qual é a serotonina que essa mulher tá produzindo na hora da relação sexual? Nenhuma. Ela tá ali por obrigação para procriar. Enquanto Perfeito. a mulher ali que tá sob efeito da droga, ela tá relaxada, ela tá no auge do relaxamento físico e mental dela. E aí, muitas vezes, esse próprio relaxamento facilita uma concepção. Mas isso não quer dizer que essa gestação vai ter um bom desfecho, né? Vai ser um bebê que vai nascer com crise de abstinência desde o primeiro dia de vida, com maior tendência a ser consumidor de drogas ao longo da vida, com várias questões de restrição de crescimento ou de baixo peso ao nascer. Então, não quer dizer que o fato da mulher conceber com mais facilidade Vai ter um bebê saudável. vai ter um bebê saudável, né? Mas eu falei, mas o contexto é que a nutrição, cientificamente, uma boa alimentação reflete em desfechos mais positivos, né? Então, a gente precisa, sim, entender que a gente está com a base bem feita. O arroz com feijão, literalmente. Sim, sim. E, Mari, de que forma ou como, né, a saúde intestinal, ela pode influenciar a saúde hormonal e emocional das mulheres em idade fértil? Tá. O nosso intestino, ele é um grande maestro do nosso corpo, né? Então, é nele que ocorre boa parte da absorção e também da produção de diversos hormônios e diversos nutrientes que a gente tem. Um intestino que não tá saudável, então, pessoa que tá sempre com dor de barriga, sempre com distenção abdominal, com gases, aquelas fezes que nunca tem uma forma, que cada dia é de um jeito, provavelmente é um intestino que não tá tão saudável. Isso vai se refletir numa péssima absorção e numa má produção de hormônios e de nutrientes. Do contrário, é a mesma coisa. Um intestino bem saudável vai estar produzindo hormônios em quantidade adequada, vai estar absorvendo nutrientes em quantidade adequada. Então, é muito importante que a gente tenha muito claro que a saúde intestinal é como se, não à toa, tá no meio do nosso corpo, é como se ele realmente estivesse fazendo esse meio, né? Então, tudo que tu consome vai parar no teu intestino de alguma maneira, que vai ser absorvido ali, muita coisa vai ser produzida ali e vai voltar pro teu cérebro, né, na forma de neurotransmissores como a serotonina. Então, a maior parte da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino, né? Então, a gente realmente precisa que ele esteja funcionando para que a gente tenha um funcionamento geral do nosso corpo, né? Um bom funcionamento. A gente tem o que a gente chama de eixo intestino-cérebro, que é justamente a importância que o intestino tem nessa produção e nessa regulação de hormônios tão importantes para a saúde mental e física. Sim, o intestino tem uma relação direta com a nossa saúde emocional, né? Exatamente. Muitas pessoas, assim, muitas vezes com ansiedade, e elas falam muito, assim, o quanto isso aqui é um sinal de que as coisas não estão bem, né? Exato. Eu tenho um paciente essa semana, ele me relatou, Fernanda, quando eu começo a ter um pouco mais de diarreia, sentir um desconforto, um incômodo aqui, é porque algo emocionalmente não tá legal na minha vida. É um rastreio, sabe? Quando o intestino não funciona bem, né? Uma pessoa que tem um intestino que funciona bem, né? E aí começa a sentir o mal-estar ali, é porque tem uma relação, muitas vezes, emocional. E essa a relação do eixo intestino-cérebro mesmo, né, Mari, que tu falou. Eu sinto que, até eu sinto em mim, assim, quando eu tô melhor nessa questão, eu me sinto melhor, eu me sinto mais leve. E quando eu tô mais tensa, eu também tenho mais dificuldade por outro lado. Então, é incrível como tem essa relação entre os dois, né? Sim, é uma relação muito direta, assim, tanto pra, daqui a pouco, constipação. E, claro, a gente pensa na constipação, no teu caso, né, Jéssica, que tá grávida, o próprio aumento da progesterona pode, e um dos efeitos é ser mais constipativo, ter alguma alteração intestinal.
Mas não só mulheres grávidas, né? Pessoas que nem... eu tô muito nervosa e me dá vontade de ir no banheiro, né? Vou dar uma palestra. Dá aquele embrulho no estômago e o intestino começa a fazer 1000 voltas. Porque a gente realmente tem uma relação... É um eixo, realmente, de intestino e cérebro que ele é muito forte e a gente precisa valorizar isso. Não tem como falar de saúde em nenhum contexto sem falar de intestino. A gente precisa, as pessoas muitas vezes subestimam, né? Então eu tenho, até agora essa semana eu atendi uma paciente que ela tá há anos com uma distensão abdominal e aí ela não mora no Brasil, então é um pouco diferente a questão de tratamento médico. E ela comentando que ia estar há anos, assim, com essa distensão e dor da barriga e tal. E aí ela teve depressão nesse meio tempo. E aí, não, é intolerância à lactose, né? E ela não tratou. E aí, por vários sintomas que ela me trouxe, me parece ser uma síndrome de intestino irritável. E aí, tu pensa, ela tá há anos com uma síndrome que não está sendo tratada da maneira correta, consumindo alimentos. Aí ela, eu como feijão, eu como cebola, eu como brócolis, que são alimentos com alto teor de fermentação, e que para quem tem essa síndrome, que provavelmente ela tem, a gente vai confirmar o diagnóstico com alguns exames. Potencializa. É como se tu estivesse cavocando na ferida, né? E realmente as pessoas, por desconhecimento e às vezes por não ir nos profissionais certos, acabam tendo... E aí eu me questiono até se essa depressão que ela teve não está relacionada a essa absorção horrível que ela tem de nutrientes e por conta uma baixíssima produção de serotonina e de outros neurotransmissores que ela precisaria produzir para se sentir bem. Né? Então... Parece óbvio, né? Mas não é. Não é nada óbvio. Muito difícil. A pessoa que realmente come saudável consegue ter esse olhar mais amplo também, assim, do que eu tô comendo, do que eu preciso me alimentar, conversar com uma nutri, né? Também contratar um profissional que se aprofunde nisso, não ir num profissional que, a dieta tá aqui, toma, vai. Não pergunte mais sobre a tua vida, mas o que tu gosta, mas o que... Tem um olhar sistêmico também para o paciente, né? Não só na alimentação em si, né? Sim. Isso muda muito. Bom, Mari, durante a gestação, como a nutrição pode ajudar a lidar com as mudanças de humor e imagem corporal? Essa pergunta é bem complexa por 2 pontos, assim. Um deles tu vai me entender muito bem, Jéssica, que é... o quanto a mulher, muitas vezes, não se reconhece no próprio corpo durante a gestação, né? E o quanto a gente precisa mostrar para essa mulher que o ganho... Que daí tem os 2 extremos, né? Tem a mulher que não quer ganhar peso de jeito nenhum, que tem muito medo de ganhar peso, que não consegue planejar e pensar nessa gestação a longo prazo, pensando que ela vai ter que ganhar peso e que isso realmente incomoda ela e esse sentimento é muito recorrente, é muito válido. E tem o outro extremo da mulher que acha que tem que comer por 2, que, né, a gente pode chegar lá para falar disso em outro ponto, mas tem esses 2 extremos. E aí a questão é mostrar para essa mulher que a nutrição, ela é feita para nutrir, né? E que muitas vezes isso vai ter que ser trabalhado de maneira que ela abra mão de alguns padrões estéticos naquele momento, e aí tem que trabalhar junto com o profissional psicólogo que consiga conduzir isso da melhor forma, para que ela entenda que ela não está engordando necessariamente, né? Então, a gente tem... Eu tenho um desenho que eu mostro para os pacientes com o percentual para onde vai, né? Tantos % do peso adquirido ao longo da gestação. Muito legal isso. Né? Porque a mulher acha que vai engordar e aí vai pro bebê e pra gordura dela. Né? Ela acha que o peso adquirido vai ser, se eu ganhar 10 quilos e o bebê tem 3, 7 vão ser gordura pra mim. A matemática não é Fica assim. contando ali. E não é essa matemática, não é essa conta. A gente tem aumento de volume plasmático, né? Então, aumento de quantidade de líquidos do nosso corpo, aumento de sangue, aumento de mama, o cérebro aumenta, né? Muda de tamanho. A placenta pesa muito, o bebê tem o peso dele, a gente tem um
um aumento de uma dilatação do corpo como um todo. Então, assim, para ir para o tecido adiposo é um percentual muito pequeno, né? Para a gente realmente transformar essa gestação em eu estou com o corpo, né, transformado porque eu estou gorda ou porque eu... Não é assim, né? Sim. Então, é importante trabalhar e eu tento sempre trabalhar isso com os pacientes, porque vai ser um momento onde ela vai precisar, aos poucos, entendendo que o corpo dela talvez nunca mais volte a ser o mesmo. Vai ficar diferente. Isso é fato. Porque, afinal de contas, agora ela é mãe. É muito complicado isso. Eu trato isso em terapia desde antes de engravidar, porque eu sou um pouco desse caso aí que tu trouxe. Eu tinha muito medo que o meu corpo modificasse, assim, e tá modificou. E muito, contando assim, né? E aí, chega um obstetra e diz que eu não era pra ter engordado no primeiro trimestre, né? E aí eu engordei no primeiro trimestre, bastante. Né? Então, se não era pra ter engordado nada, eu engordei, sei lá, 10 quilos, o que vai restar pros próximos meses, né? Então, vou a quantos quilos? Mas eu, depois que comecei com a Mari, eu dei uma estacionada. E eu não ganhei mais peso. Continuei comendo, né, bem, mas não comendo como antes. Então, o que eu engordei foi muita ansiedade. Completamente. E justamente por isso. Meu Deus do céu, agora não posso comer, agora como é que vai ficar meu corpo? Todos aqueles medos que talvez a maioria das mães tenham. Sobre tudo da gestação, né? Sobre o enjoo horrível que eu senti. E aí, me sentia muito mal. Até tive sintomas que ninguém teve das minhas amigas. Eu me senti realmente com dor de cabeça, muito enjoada, e não queria comer nada, só queria comer o pãozinho, a massa, o sushi, aquelas coisas. Então, foi muito difícil. Hoje tá menos, porque eu trato em terapia, né? Tô com a Nutri. Então, tá muito mais tranquilo nesse sentido. Mas eu também vi que deu uma estacionada e isso me tranquilizou. E eu tô conseguindo comer mais saudável também, porque eu não sinto mais aquela enjoo. Então, as coisas melhoraram nesse sentido. Mas, realmente, eu me olhava no espelho e ficava bem preocupado. Pra mim, assim. É muito comum esse relato, assim, esse medo. E até, que bom que tu comentou ali, me deu um insight de falar que a gente teve uma atualização, que eu digo que foi uma atualização muito injusta, porque até 2022 a gente não tinha no Brasil as curvas de acompanhamento de ganho de peso da gestante brasileiro. A gente usava do Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Ah, tu me mostrou isso em consulta. Então até 2022, pensa, 3 anos, na verdade 2, porque ele foi lançado no final de 2022, não tinha essa curva, esse monitoramento. E aí, nesses parâmetros que eles criaram, eles estipularam, de acordo com a pesquisa deles, que é esperado uma perda de peso no primeiro trimestre e que essa gestante, né, se ela tiver um peso normal ou sobrepeso ou obesa, ela vai perder peso porque ela tá enjoada, porque ela não vai conseguir comer direito. Só que nem toda gestante é assim. Eu tenho muitas pacientes que não enjoaram nada no primeiro trimestre e continuaram comendo, ficaram muito ansiosas e ganharam muito peso. E aí já chegaram no consultório apavoradas porque ganharam muito peso no primeiro tri. Teve, óbvio, as pacientes que emagreceram no primeiro trimestre porque ficaram muito enjoadas ou porque já estavam em um processo de emagrecimento prévio e aí continuaram no primeiro trimestre porque não sabiam que estavam grávidas ou, enfim, por mudança de hábitos. Mas uma dúvida, Mari. Essas pacientes que emagreceram, elas faziam atividade física? Sim. Tá. Porque eu comi justamente porque eu precisava me exercitar também, entende? Então, acabou acelerando, né? Além de todas as porcarias que eu comia, mais os pré-treino da vida, o que tu tem que comer, porque tu tem que ter força pra treinar. Porque isso é um valor pra mim, é muito importante que eu esteja bem pra treinar. Então, mas sim, elas faziam, então. Sim, mas elas já estavam, imagino que antes tu não tinha, assim, um olhar para o emagrecimento, tu estava realmente comendo para ter força e músculo, e era talvez algo um pouco mais relacionado ao ganho de massa magra, então é uma alimentação diferente. Aí, essas pacientes que eu trouxe como exemplo são pacientes que já estavam em acompanhamento comigo querendo engravidar e eram muito sobrepeso, e aí acabaram, tem uma paciente que ao longo da gestação, ela ganhou 2 quilos, porque ela passou a gestação toda perdendo peso. Mas são casos muito pontuais. Ela era uma paciente que tinha obesidade, ficou com sobrepeso e ela engravidou nesse meio tempo e ela continuou por mudança de hábito, não por dieta, porque não se faz dieta de emagrecimento na gestação. E aí ela acabou emagrecendo porque, claro, ela comia muito mais calorias do que ela precisava, então ela estava sempre ganhando peso e naquela, né, estacionada num peso muito alto.
Quando ela começou o acompanhamento, a gente começou a cortar algumas coisas, né? Organizar, ter umas estratégias diferentes. Ela começou a perder peso, fazer atividade física, era uma coisa que ela não fazia. E ela acabou, né, numa soma total, se a gente for pensar, do peso pré-gestacional ao final da gestação, ganhando 2 quilos. Mas é uma paciente sobrepeso, com, né, um histórico de obesidade, que mudou seus hábitos, que eram muito ruins, para hábitos muito bons. Mas não é a regra, né? Assim, boa parte das minhas pacientes ganha ali de seus 10, 12, 15, já algumas 20 quilos. Então, e é algo muito difícil de fazer, elas entenderem muitas vezes que... de novo, né, os 2 extremos, a paciente que, tá, ok, né, vou ligar o F, vou comer, tô grávida mesmo, e que relaxam, e a paciente que tá ansiosa, ou que daqui a pouco, no passado, passou por um histórico de abortamento, né, que passou por uma situação difícil, aí fica muito ansiosa, e aquele primeiro trimestre é um trimestre super ansiogênico, e que causa muito medo, e que ela tem medo que aconteça de novo, que, né, eu passei por isso. E aí acaba comendo muito mais, Claro, né? É inevitável. Todo um contexto, né, Mari? Mas tem um parâmetro que é saudável, assim, pra engordar durante a gestação? Sim, a gente faz essa avaliação de acordo com o peso pré-gestacional. Então, por exemplo, o paciente que tem, que é sobrepeso, ela vai ter ali um ganho médio de 7 a 9 quilos. A paciente que tem um peso eutrófico, que a gente chama, um paciente peso normal, adequado, vai ser ali de 9 a 12, 13 quilos. Uma paciente com baixo peso, a gente vai querer que ela ganhe pelo menos 12 a 16, 18 quilos, mas tudo isso, assim, claro, isso é o recomendado, mas a gente sempre vai avaliar conforme o andamento, né, e o peso pré-gestacional dessa paciente, o quadro prévio dela. Tem pacientes, por exemplo, que teria uma recomendação de ganhar ali seus 12 quilos, só que ganharam muito peso num curto espaço de tempo. E aí fica inviável, enfim, daí pode desenvolver diabetes mellitus-gestacional, o bebê começa a crescer demais, fica inviável manter dessa forma até o final da gestação, porque aí ela vai ter um bebê muito grande e ela pode ter complicações. E aí talvez seja uma paciente que lá pelas tantas a gente precise diminuir um pouco essa margem. Então, olha, tu tinha 12 quilos para ganhar, mas tu já ganhou 6 em, sei lá, menos de metade da gestação, bem menos da metade da gestação, e então talvez agora a gente vai ter que encurtar até os 12 para 9 para ver como é que tu vai ficar. Eu engordei 17 quilos, não sou referência, porque não fui uma pessoa que me cuidei da minha alimentação durante a gestação. Tanto é que engordei 17 quilos. Mas também estava um contexto na minha gravidez, meu cunhado quase morrendo na UTI com Covid, foi um contexto muito sofrido, né? Minha família toda e eu ali também ajudando. Pelo fato de ser psicóloga, então eu estava também num contexto mais ansiogênico. Então eu vi que a comida era uma forma de me, sabe? Mas 17 quilos pra ti, tu é magra, né? Assim, não fiz a tua avaliação, mas me parece que é o teu biotipo. Ela é bem magra. Daqui a pouco tu engordou 2, 3, 4 quilos a mais do que tu deveria. Não muito mais do que isso. E aí é um outro contexto, diferente de eu, que já tô no finalzinho do eutrófico, beirando talvez um sobrepeso ali pelo meu IMC, ganhar 17 quilos, aí eu não sei onde é que eu vou parar, mas, né? A questão não é só os quilos, né, Maria? É todo esse contexto tem que ser feito, né? Não tem uma fórmula, né? Não tem, porque é muito comum, chega lá e daí o obstetra, alguém fala, não, tem que ganhar 9 a 10 quilos. Nem avaliou se a abençoada precisa ou não ganhar isso, né? É muito genérico tu lidar com todas como se fossem todas, né? Eu me senti muito forte, assim, durante a gestação, assim, nós mulheres somos muito fortes, né? Principalmente no primeiro trimestre, por tudo que eu senti, pelo fato de não poder ganhar os 10 quilos, muito peso no primeiro trimestre, de ter ganho. E ao mesmo tempo ter a sensação de que eu não consigo parar, eu não posso parar de comer porque senão eu fico enjoada. E quando eu ouvi uma médica falando isso pra mim, uma pessoa que fez o exame de ecocardio meu, ela teve a mesma sensação. E pela primeira vez eu me senti compreendida, porque ela falou, é aquela sensação que tu não pode deixar de comer porque senão tu fica enjoada, né? Eu falei, exatamente isso, nunca ninguém tinha falado isso pra mim. E é isso, quando eu fico muito tempo sem comer, eu ficava enjoada e eu tinha que comer de novo. E aí eu ia na bolachinha, eu ia naquelas coisas que, né, que não são saudáveis. Hiperpalatáveis, né? Isso. E mais rápidas. E aí tu fica com medo de ter uma diabetes gestacional.
fica com medo de fazer mal pro teu bebê e tu come mais e mais. Então, é muito complexo, muito mais complexo do que talvez os homens imaginem. É verdade. Isso dos homens é engraçado. Ontem comentei com meu marido, falei, tava morrendo de cólica e ele começou a rir porque eu pulei um dia de treino e aí ele, desculpa, eu falei, quero ver tu sangrar por 5 ou 6 dias seguidos, com uma dor, o teu endométrio se despedaçando. Quero ver como é que tu vai. Eu falei, esqueci, tu não tem endométrio, tu não tem útero, então tu nunca vai entender. Eu brinco que os homens tinham que fazer um estágio no corpo da mulher. Tinha, né? Não, eles precisavam. Não tem como. E Mari, na tua experiência, assim, tu percebe uma melhora no estado emocional das mulheres quando elas mudam os hábitos alimentares, seu estilo alimentar? Sem dúvida, porque bem como a gente falou ali no início, hábitos angulares, né? Então, o paciente começa a mudar a alimentação, logo já desperta daqui a pouco uma vontade de fazer uma atividade física, de se cuidar mais, saúde mental começa a melhorar, daqui a pouco começa a gente... Muitas vezes, não é raro, os casos onde a paciente começa a fazer acompanhamento com psicoterapia durante um processo de gestação ou durante um processo de emagrecimento, porque muitas vezes é com a nutricionista que ela identifica que aquela fome horrorosa que ela tem não é fome, é vontade de comer. Né? Então, não são raros os casos onde a gente começa a encaminhar as pacientes para um acompanhamento e aí, lógico, né? Fazendo terapia, fazendo acompanhamento, vai ter uma melhora no contexto emocional. E a alimentação, assim, a pessoa que se cuida, que nem aquela frase, né? Pessoa feliz não enche o saco. Né? É mais ou menos por aí. A pessoa que tá se cuidando, que tá preocupada consigo, que tá fazendo atividade física, cuidando dos seus, ela vai estar bem. Claro, a gente não pode generalizar o todo, mas 90% das vezes é uma pessoa que vai estar bem. Né? Ela tá se cuidando. Ela tá priorizando o que é prioridade, ela tá conseguindo colocar numa ordem sustentável e funcional para a vida dela, as prioridades dela, o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer, a alimentação, a atividade física, o relacionamento com o marido, com o companheiro, com a companheira, enfim, ela vai estar bem. Né? Dá atenção para os diferentes pilares da vida, né? Exato. Assim, quando tu percebe que tu tá tendo um equilíbrio. Alimentação, exercício físico, relacionamento, trabalho. É todo um sistema, eu diria assim, né? Um olhar bem sistêmico. E é importante trazer leveza, né, gurias? Trazer leveza para esse processo, especialmente da gestação. Porque a gestação, eu, Marina, romantizo muito a gestação. Porque sempre foi o meu sonho ser mãe. Eu tenho uma mãe maravilhosa, que não pôde ser a mãe de comercial de margarina, porque minha mãe saía para trabalhar muito cedo, voltava muito tarde, fazia plantões no final de semana. Eu quase não conseguia ver ela. Eu fui criada na UTI de um hospital, né, assim, com a minha mãe trabalhando e eu seguindo ela pela UTI do hospital, com os pacientes. Então, eu tive uma criação, mas que... Hoje, com os meus 30 anos, eu vejo que a minha mãe, assim, ela é a melhor pessoa do universo pra mim. Então, eu romantizo muito a maternidade pelo que eu espero poder dar aos meus filhos. Mas e a gestação como um todo. Então, tem uma paciente que falou esses dias, eu tô odiando estar grávida, vou ser bem sincera, só porque eu realmente quero ser mãe, mas eu não queria estar grávida, eu só queria ser mãe. E aí, ela fala, mas eu tenho certeza que tu quer estar grávida. E que quando, talvez, tu tiver teu filho, quando ele já for maiorzinho, tu já vai querer ficar grávida de novo, porque tu é a típica pessoa que vai gostar de ficar grávida. Eu amei. Sabe? Então, assim, tem pessoas e pessoas. E aí, a gente vai ver que a gente vai tá lidando de maneiras diferentes com isso, mas a gente tem que trazer leveza, né? Eu trouxe ali que eu romantizo muito, mas tem mulheres que aterrorizam muito, né? Sim. Demonizam muito. Vai acabar com o meu corpo, vai acabar com a minha vida, vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha autoestima, vai acabar com o meu trabalho, exato, vai acabar com o meu psicológico. Tem uma paciente que ficou ali, ela é minha amiga, assim, próxima de um contexto pessoal, e ela postergou até o que pôde a maternidade, porque ela tinha medo de acabar com a carreira dela.
E não são poucas, né? Então, a gente tem que tentar trazer um olhar mais leve para os dois lados. Pro lado da romântica demais, que, Sim. querida, acorda pra vida, né? Tu talvez não consiga ser E uma também mãe... depois pode ter as suas frustrações também. Exato, né? e pode ser que tu ganhe mais peso do que tu gostaria, pode ser que mesmo sendo nutricionista, Marina Walcher, talvez tu Claro. ganhe mais peso, né? Talvez tu não consiga engravidar tão rápido, que é o que tá acontecendo comigo agora, mesmo fazendo tudo direitinho, porque a gente ainda tem o grande milagre da vida, né? A gente ainda tem a grande interrogação da história e que, pra mim, faz muito sentido que seja o meu lado emocional. Eu tô muito ansiosa com essa questão de gestação. E tem a mulher que vai estar ali, não, eu não posso engravidar de jeito nenhum, e eu não quero, e a minha gestação, e nananã. E talvez depois ela seja uma mãe maravilhosa, com certeza, né? Mas Claro. a gente tem que tentar dar leveza para que o emocional dessa mãe seja mais amparado. Então, eu fico pé da vida quando os pacientes chegam dizendo que o médico ou a médica aterrorizaram e falaram coisas que não eram legais de ouvir ou de uma maneira que não era legal. Acho que a gente tem que ser éticos de falar a verdade. Mas cuidadosos também, né? Exato. A gente tem que ser humano, né? Tem uma frase bem clichêzona que eu amo de paixão, talvez eu fale ela errado, mas que quando você tá cuidando de outro ser humano, não interessa quantos diplomas tu tem, qual escola tu estudou, qual é a tua profissão, se tu é médico, nutricionista, Exatamente. psicólogo. Com certeza. Tu tem que ser outro ser humano. E tu tem que lidar com essa pessoa como sendo um outro ser humano. Porque senão de nada vai adiantar. Ainda mais se tu trabalha na área da saúde. É. Ainda mais se tu, né? Porque eu acho muito importante a empatia, né? Agora tu falou sobre todos esses casos. E eu acho importante a gente respeitar os sintomas de cada mãe. Né? Porque daqui a pouco, às vezes as amigas, por exemplo, todas já tiveram uma gravidez excelente. Que gostaram de estar grávidas. Eu já não tô gostando muito da experiência. E quando me perguntam, eu falo a verdade. Eu não romantizo, eu falo a verdade, mas eu falo que eu tô bem, tá tudo certo. Eu tô com profissionais bons, né? Então eu acho importante isso também, né? A gente buscar bons profissionais para nos ajudar a nossa saúde mental, né? A questão nutricional, para que a gente possa levar de uma maneira mais leve, como tu falou, porque tem como fazer isso. Então, é ruim quando a gente é julgado. Né? Assim, eu não tô bem, tô perguntando, eu não acho legal. E a pessoa, mas vai passar, mas gravidez não é doença, esses dias eu ouvi, né? Eu ouvi isso de uma senhora ainda que trabalha na área da saúde. Gravidez não é doença. Acabou o assunto, né? O que eu vou continuar conversando com ela? Então, Sim. tchau. Vou falar mais contigo, né? Então, eu esposa de uma obstetra ainda. Então, é complicado nós grávidas, não termos essa empatia do outro, né? Não termos esse olhar humano e entender que, pô, coitada, né? Pra ela pode estar sendo difícil, pra mim foi fácil, é individual. Então, isso eu acho importante também a gente pensar. Cada maternidade é uma, né? Cada gestação maternidade é é uma. Cada a gente vida tem que cuidar pra se acolher mais e julgar menos. Exato. Esses dias eu vi não sei, eu não lembro qual rede social foi, talvez o TikTok da vida, que era uma residente de ginecologia e obstetrícia falando, a gravidez não é doença, mas é o equivalente a não sei quantos ossos quebrando ao mesmo tempo, a dor do parto, que é a maior mudança fisiológica e metabólica que um ser humano pode vivenciar, a mulher fica com uma imunidade, não sei o que, tipo assim, então, se a gente for colocar lado a lado com o que é uma patologia, patologia é toda condição que afeta o corpo para que ele não consiga desempenhar suas funções de uma maneira que a gente considera normal, em homeostase, em equilíbrio. A gestação pode dentro desse contexto, pode ser considerado porque a mulher tem aumento de resistência à insulina, a mulher tem deficiências nutricionais severas, a mulher tem mudança de apetite, de olfato, mudança intestinal. O corpo não tá como ele deveria ser, mas como ele é normalmente. É possível comparar uma patologia, né? A gente não fala que é doença para não ofender o feto, para não ofender o bebê, mas é um estado de injúria, né? De mais delicado da mulher, sim. Com certeza. É isso aí. E Mari, comer por 2 é mito ou tem algum fundamento? Como deve ser, de fato, a adequação calórica durante a gravidez? Comer por 2 é um clássico, é um mito clássico, assim.
no primeiro trimestre, a gente não tem não tem necessidade de aumento de ganho de peso e de adequação calórica se essa mulher for, for eutrófica ou sobrepeso ou obesa, né? Se ela for baixo peso, a gente tem necessidade de intervenção nutricional e de um certo ganho de peso. Mas o comer por 2 seria o equivalente a, bom, se a Jéssica não grávida tem uma necessidade energética de 2.000 calorias, agora ela vai comer 4? Não, né? Porque o bebê, primeiro que ele é muito menor do que a Jéssica, né? Então, ele não vai ser o equivalente a uma outra pessoa, né? E o que a gente tem de aumento de necessidade calórica a partir do segundo trimestre é tão pequeno que, sendo muito honesta, talvez eu vou revelar o meu grande segredo aqui de nutricionista, e às vezes eu nem mudo a dieta da paciente ao longo da gestação. No sentido de contexto calórico. Porque esse aumento no segundo e no terceiro tri é de 300 a 450 quilocalorias, que é um lanche mais reforçado, é um jantar, talvez. E dependendo de como foi o andamento dessa gestação, se eu ainda... Né, porque eu tenho o plano que eu monto, tenho o plano que a pessoa segue, tenho o plano que ela me diz que seguiu. Sim. Né? Então, tem 3 planos diferentes. Tem 3 verdades. Tem 3, exatamente. Escolha sua, né? E aí, eu vou ter que... Se eu falar, não, agora é segundo trimestre, independente do quanto tu ganhou de peso, nós vamos aumentar 450 calorias. Daqui a pouco, eu não sei onde é que essa pessoa pode parar, né? E porque tem o que ela faz e o que ela me diz que faz. O que ela come no final de semana. Já pode estar equivalendo aos 450 calorias a mais que eu colocaria no plano. Não sei, né? É muito difícil de mensurar, a não ser que a pessoa faça um diário alimentar e que ela realmente coloque 1000% ali em quantidades, em quantidades muito numéricas, para eu realmente conseguir mensurar que ela tá muito ou dentro ou muito fora do plano. Então, de maneira geral, eu vou avaliando. O que eu mudo quase sempre é a distribuição de macronutrientes, isso sim. Então, eu vejo que a paciente está com uma glicemia que deu uma aumentadinha do segundo para o terceiro tri. Eu vejo que ela ganhou um pouquinho mais de peso, ou bem mais peso do que a gente tinha previsto. Ela já está com uma alteração de pressão. Eu vou, de repente, pensar em dar uma segurada nos carboidratos, vou dizer para ela escolher carboidratos mais complexos, mas jamais comer por 2. Jamais. É muita coisa, né, Mari? Falam em 300 calorias que tu tem que ingerir, né? Mas eu tinha uma fome quando eu tava grávida. Mas por 2, Fê. Não sei. Não, né? É que ela come muito pouco, tu não tem noção. Uma fome, eu olho pra ela. Ai, coisa... Ela não come nada. Nossa, eu comia. E depois da amamentação também. Fome que eu sentia quando eu Amamentar dá muita sede e fome. Mas diz que seca, né? Não sei se eu sequei, eu perdi peso rápido, assim, mas não sei se eu não lembro, assim, de ter secado. É que eu também não demorei pra perder o peso que eu tinha. É que tu não... O gasto energético durante a amamentação é bem intenso. Bem intenso. A gente tem uma perda prevista de peso no primeiro mês de vida do bebê com a amamentação em livre demanda de 60% do peso adquirido. Então, é bastante coisa, pensa no primeiro mês. Muito. Então, faz a conta aí. Tu já vai deixar no hospital muita coisa, né? Já fica... Embora eu saí com um bebê na barriga, né? Ainda, o teu foi cesárea? Na cesárea demora um pouquinho mais pra voltar. Mas depois que vai bem rápido, né? Em casa, verdade. 2, 3 semanas, tu já tava sem bebê, sem barriga. Com certeza. Então, porque tem um aumento de demanda energética muito grande. Assim, bem ilustrativa e lúdica, mas não vamos levar em consideração os números exatos, mas é realmente equivalente a fazer uma atividade física aeróbica bem intensa. Cada hora de amamentação ali gastam 500, 400 calorias, 400, 500, talvez um pouco mais, por hora de amamentação. Então, é bastante. Foi o momento que eu mais malhei na minha vida, foi tentar Não, claro, para cada mulher... mas é isso, né, Fê? Porque para cada mulher vai ser muito individual, depende da taxa metabólica basal da mulher, tudo, né? Mas a gente pode estimar ali de, pelo menos, chutando por baixo, umas 300 calorias por hora ali durante a amamentação. E a tua barriga ficou enorme, né? Tá pequena, magra, parece mais também. Por isso que o corpo também ficou judiado depois, né? Porque a magrinha... Pode ser. O corpo nunca mais voltou
E para mim não foi o impacto da gravidez. Eu nem estava tão preocupada assim com o meu corpo ou com quantos quilos eu estava ganhando, porque eu estava tão envolvida naquele. E porque ela sempre foi magra, então. Mas quem é muito depois magro sem reconhecer o esforço, corpo não. acho que não Até tem hoje certo. não é fácil, assim. Dá um ódio, né? Ah, dá uma ódio. Tipo, come e morda. Dá um ódio. Aham. Pensa. E Mari, como é que tu trabalha, assim, essa parceria entre nutricionista e psicólogo, né? Durante, assim, um suporte psicológico para as mulheres que ou que estão grávidas ou que estão tentando engravidar. Assim. É uma parceria fundamental, né? Primeiro porque eu não consigo fazer o meu trabalho e, aliás, o meu trabalho, ele não vai ser satisfatório se a gente tiver alguma desordem mental e psicológica desse paciente. Tanto no processo de tentante, né, de fertilidade ou de gestação, ou o paciente ali só tentando emagrecer, ou num processo de adequação de rotina, de composição corporal. Porque é muito simples o fato de que se a pessoa come por emoções, né, come as emoções, e se ela muitas vezes tem alguma desordem nesse sentido, não interessa o quanto eu oriente ela nutricionalmente, esse não é o cerne da questão. Então, é muito complexo. Sim, por muita sorte, ou não sei se sorte ou coincidência da vida, eu não tive pacientes grávidas que tiveram grandes transtornos alimentares. Eu tive uma há pouco tempo, assim, que ela tinha um transtorno alimentar bem grave, mas que ela já tinha feito tratamento com um nutricionista comportamental e ela já chegou para mim tratada, né, assim, já após o tratamento. Então, foi mais fácil de lidar, mas em vários momentos, assim, eu tive que intervir no sentido de, olha, o que tu tá fazendo com o teu corpo tá refletindo na saúde do teu bebê. E ela não fazia acompanhamento com o psico na época do tratamento. E aí eu tive que, olha, quem sabe vamos... Depois de já ter tentado adequar várias e várias vezes o plano alimentar dela e bota suplemento. No caso dela, era muito baixo peso. Ela tinha ortorexia, né? Então, assim, aquela coisa realmente de querer ser muito magra, de não conseguir ver a barriga crescendo e não lidar com aquilo muito bem, de controlar, assim, se ela tinha que ganhar 200 gramas por semana e ela ganhava 205, ela ficava muito mal emocionalmente. E aí eu falei, olha, não, aqui a gente vai conseguir até certo ponto. Daqui para cá, eu preciso que a gente, né, tenha um aconselhamento, que a gente tenha um suporte de outro profissional da área da psicologia. Então, muitas vezes eu tenho que falar isso, né? E elas recebem bem, geralmente, assim. As gestantes recebem bem, foram poucas as que eu realmente precisei, né, entrar em contato com a psicóloga para conversar sobre alguma coisa. No geral, os pacientes em processo, pacientes que estão tentando engravidar, é mais desafiador. São mais resistentes? Diz assim. Não, o processo psicológico delas é mais desafiador. Ah, entendi. Né? Então, mesmo eu indicando ou já estando em tratamento, né, em acompanhamento com psicólogo, é um processo muito complicado até de falar em consulta, assim. Porque não é só relaxa que tu vai engravidar, não é só calma que quando tu ficar bem tranquila, tudo vai acontecer, tu tá fazendo tudo que tu pode e tal. É uma pressão psicológica muito grande. Tem que ter, não tem como, eu não consigo imaginar como ficar sem acompanhamento psicológico nesse momento. Agora, as gestantes a gente consegue casos e casos, né? Um pouco mais tranquilo. Mas eu vejo assim, as que mais sofrem, os pacientes que mais têm um sofrimento maior emocional são os pacientes em menopausa. Daí já é outro podcast. Mas as pacientes em menopausa são pacientes que eu vejo, assim, muita resistência, talvez pelo fator idade também, né? Pouca proximidade com a necessidade de cuidado com a saúde mental, pré-conceitos. Né? Então, são pacientes que sofrem mais e é uma modificação de identidade muito grande para elas. Exatamente. Eu até atendo algumas pacientes que estão nesse processo de emagrecimento, assim,
que tem sobrepeso e realmente o trabalho multidisciplinar, o trabalho com a nutricionista, com a psicóloga é fundamental, porque acho que sem a terapia semanal, com foco nisso, se torna muito difícil. Vou seguir a dieta, mas não consigo, mas não gosto, mas isso, mas aquilo. Sempre vai ter uma desculpa, vai ser muito difícil, porque tu não tem o hábito ainda de comer aquilo. Aquilo não é bom pra ti, ou tu tá com vários problemas na tua vida que são super importantes, e aquilo já não é um valor, não é alguma coisa que tu gosta, mas tu te olha no espelho e não te gosta, e tu é super jovem ainda. Então, é um trabalho complexo, mas que precisa desse trabalho multidisciplinar. É muito importante. É importante a paciente ver valor nesse trabalho multidisciplinar. Vou ter que abrir esse parênteses, porque não é o foco da nossa conversa, mas eu tenho uma paciente que, assim, eu literalmente abri mão dela e falei pra ela, olha, eu não tenho mais pra onde ir, assim. Ela é resistente a todas as orientações, sempre com algum... Aí ela foi numa endócrino, o endócrino falou pra ela fazer atividade física 4 vezes por semana, ela falou que mais... Ela tava fazendo 1 ou 2, e que mais do que ela tava fazendo não ia fazer porque já tava sendo pesaroso demais, já tava sendo terrorismo demais, não lembro a palavra agora que ela utilizou, que mais do que isso ela não ia fazer. Eu falei, bom, mas em vez de a gente ir pra 4, que foi o que o endócrino falou, por que a gente não vai faz mais um dia? Aí ela falava comigo por e-mail, ela falou, eu não sei se tu entendeu que eu não vou fazer mais do que isso, então quer dizer que tu não tem mais nada pra me falar? Eu falei, olha, eu posso diminuir a tua carga calórica, né, a densidade calórica da tua dieta, mas eu não acho que esse vai ser o caminho, porque ela já chegou pra mim falando que já tinha ido em mais de 20 nutricionistas, tinha feito acompanhamento nutricional uma vez na vida, psicológico uma vez na vida, e não tinha gostado, daí eu indiquei uma pra ela, depois de muito custo ela foi, mas também não abre muito sobre como é. Uma paciente que beira uma tendência eu não vou dizer alcoolismo, mas ela tem uma necessidade do álcool ser presente na vida dela com uma certa frequência, assim. Talvez ali 1, 2 vezes por semana, mas... Mas um uso mais abusivo. Religiosamente. Não digo abusivo, mas tipo, tem que beber toda semana. Sim, não consegue curtir se não beber. Sim. Tem que ter o álcool 1, 2 vezes a semana. É um paciente jovem? Não, um paciente em menopausa. Ah, tá. Então, assim, e aí chegou, eu falei, não, então... eu estorno o valor, se tiver que estornar alguma coisa, pra mim isso não é uma questão. A questão é que realmente eu não tenho mais o que... Porque ela claramente não tá entendendo a necessidade desse acompanhamento No sentido. Se não faz sentido, não gera motivação e a paciente larga de mão. E às vezes responsabiliza só os profissionais e não se autorresponsabiliza nesse processo também. Como tem gente que dificulta, né? E a gente entende as dificuldades, como a gente falou aqui. Mas tu precisa abrir mão de alguma coisa. Já experienciou fazer o treino uma vez a mais na semana? Como é que é? Tu tá disposta a ter essa experiência, a vivenciar isso? Não tô, tá? Então já vou te dizer que isso aqui, esse resultado não vou poder te dar. Exatamente. Mas eu quero. Tá, então... Vai usar o Ozempic ou vai usar uma medicação, uma fórmula milagrosa, porque eu não trabalho com fórmula milagrosa. Exatamente. Foi esse o caminho que eu usei com ela. Eu falei, olha, não... Porque eu poderia, né? Não, a gente vai fazer o protocolo tal. E eu podia inventar e falar chá. E suplemento. E tá vendo? Sabe a fórmula, não sei o quê. Mas eu ia muito contra o que eu acredito. Eu seria... eu não seria fiel comigo mesma. Claro. E aí, pra mim, não faz sentido. Sim. Né? Eu lembro que ela falou até numa conversa, ela falou assim, faz uma proposta pra mim de qual vai ser o próximo passo do nosso trabalho, que eu avalio se eu vou seguir ou não. E eu falei pra ela, eu não trabalho com propostas, porque eu não tô aqui pra te convencer a seguir algo. É o contrário, né? Tu que tem que estar disposta a seguir algo... ao que eu vou te oferecer e confiar no meu trabalho. Eu não vou fazer proposta, me desculpa. Ela que precisa de ajuda, né? Exatamente. Então, é muito complexo lidar com algo que é a rotina da pessoa, que é a alimentação, né? Tem que ter um profissional que saiba acolher, porque por mais humana e por mais que eu olhe para essa questão comportamental e por mais que eu estude questões psicológicas, né, e comportamentais, eu não sou psicóloga. Claro.
Eu amo a psicologia, até eu tinha muita vontade de fazer com uma segunda graduação, de tanto que eu gosto, mas não vai ser no meu consultório que a gente vai lidar com algo que a pessoa não tá nem disposta a lidar, né? Claro, com certeza. Não, se não tá disposta, não tem como ter Não avanço, tem como não tem como ter avançar, progresso, né? porque tu que escolheu estar aqui, tu precisa escolher estar aqui, minimamente. Não tem como, né, um paciente chegar no meu consultório pelo braço, assim, ó, o pai trazendo. Não vai adiantar, ele precisa querer. Tá minimamente Exato. aberto. Ou então não vai se sustentar, né? Você Não. vai chegar através do outro, pelo pai, mas não vai se sustentar depois. Vai 2 sessões e né? não vai mais, e aí diz, não gostei. Aí vai pra outra psicóloga, aí vai pra outra, e pra outra, e pra Para outra nutricionista. E a motivação por trás, né, gurias? Exato. Pra tudo na vida, assim, eu vejo que o que interessa é a intenção do teu coração, o que interessa é a tua motivação. Se tu tá grávida, e vai na Nutri, só preocupada com não ganhar ou ganhar peso em algo muito numérico, para além da tua saúde, tipo, não tô muito preocupada se eu tô nutrindo bem, se o que eu tô consumindo se eu tô com quantidade de ferro adequada, se eu tô com quantidade de vitamina adequada. Eu só quero saber se o meu peso na balança tá bom ou não. Talvez não vai fazer sentido pra ti ter um acompanhamento a longo prazo. Talvez tu vai ser a paciente que vai uma vez no consultório no início, uma vez no final da gestação e acabou. Te pesa na balança, beijo, tchau. Se a tua motivação pro emagrecimento é ver número na balança, talvez também, né, te pese em casa, né? Exato. Porque tu precisa ter uma motivação que seja sustentável. Que nem a Fê falou, tem que ser sustentável. Exato. E motivações, eu não quero usar essa palavra, mas vou ter que usar, fúteis, não se sustentam a longo prazo. E a gente precisa entender o que são motivações fúteis. Eu tenho várias motivações fúteis diariamente, pra tudo na minha vida. E aí eu preciso voltar e pensar, não, mas eu preciso que isso tenha um propósito maior do que essa minha motivação fútil. Porque a futilidade vai mudando, muda, perde sentido. Exato, exato. Exatamente, vai mudando. Vai mudando. Agora só. Mari, existe algum superalimento para gestação, um segredo? Ou o segredo está mesmo em equilíbrio e variedade? Equilíbrio e variedade, sem sombra de dúvidas. A gente não pode colocar um milagre num único alimento ou numa única maneira de seguir a vida e uma dieta. Quanto maior a variedade alimentar, melhor. Do básico, né? Porque O estão vendendo básico. muito superalimento hoje em dia, né? Assim, na internet. O básico, né? Então, não adianta tu consumir... o pessoal mais velho, assim... Quando eu digo mais velho, na verdade, das nossas mães, talvez... Gosta muito de... porque eu vi que se fizer uma farinha de não sei o que bate com não sei o que lá... é bom pros ossos. Tu tá fazendo atividade física? Tu tá consumindo cálcio no teu dia a dia ali, no leite, no queijo, nos alimentos ricos em cálcio? Não vai ser a farinha batida da meia da freira que vai, né, Exatamente. que vai solucionar o teu problema. Então, Sim. a gente tem muitos superalimentos. De fato, existem superalimentos, mas no conceito de superalimentos são alimentos naturais e de origem na medicina integrativa, na nutrição funcional, que tem poder anti-inflamatório. Então, por exemplo... poder anti-inflamatório, que tenham outras funcionalidades, né? Então, a maca peruana, o próprio alho, ele é um antifúngico, ele é anti-inflamatório, mas assim, não é o alho, não é porque tu consome alho em todas as tuas refeições que tu não vai ficar nunca inflamado se o resto tiver uma bagunça. Não é consumir maca peruana todo dia, mas o teu relacionamento com teu marido tá horrível, a relação de vocês tá um caos, que porque a maca peruana tem um poder afrodisíaco, a relação de vocês vai decolar e vocês vão começar a praticar o Kama Sutra. Não, né? Não é assim. E na gestação, na fertilidade, não vai ser diferente. Eu tenho até um segredo, assim, meu, que... Vários segredos estão revelando aí. Hoje eu tô reveladora. Quando eu vou começar a engravidar, o que eu vou fazer? Eu tirei o DIU, aí esperei uns 2, 3 meses, o marido ainda tava... Vou começar a engravidar, vou começar a tentar engravidar. O marido ainda tava indeciso, se a gente começava logo as tentativas. Não, a gente demorou ainda uns 3, 4 meses pra realmente, vamos... E aí eu li em algum lugar que o inhame
que é cultivado numa região muito específica do mundo, ele pode propiciar uma hiperovulação e isso poderia propiciar gêmeos. E aí, eu, Marina Vauscher, que só faço tudo baseado em ciência e evidências científicas, fui catar se tinha evidência científica e tinha, de fato, essa associação, mas daquele grupo de pessoas específico, daquela região específica, que tem muito inhame, mas não se sabe se isso tem a ver com o genoma daquela população ou com o inhame. Então, não tem... Só que elas realmente comem muito inhame. O que eu fiz? Comprei inhame, fiquei semanas comendo inhame, chá de inhame, nanana. Obviamente, nada aconteceu, nem engravidei, nem de um, nem de dois. Eu falei, por que eu tô fazendo isso? E aí, tudo isso para dizer que a mente humana quer sempre um atalho. A gente quer sempre colocar a culpa ou a glória em algo, em alguém. Então, não é porque a minha alimentação é muito boa e porque eu me exercito diariamente, e os meus pequenos hábitos do dia a dia, que eu tô bem e que eu tô saudável e que a minha saúde mental tá legal. Não, é porque eu tô tomando chá da fulaninha, porque eu tô tomando as gominhas, cabelos e unhas da nanana, né? Exatamente. Meu cabelo não tá comprido porque esse é o ciclo natural do cabelo e porque eu não corto ele há meses. É porque eu estou tomando a gominha da fulana de tal, né? Mas isso que tu falou é verdade, né? A gente sempre quer um atalho. E quando vem aquela propaganda, né? Brilha os nossos olhos, né? Então, eu quero, mas será? Mas... E tu vai lá e compra. E aí tem aquela motivação, né? Então, eu tô tomando, aí já tomar, daqui a pouco eu já vou sentir e tal. Então, parece que o ser humano, ele quer estar nessa posição. Então, por isso que muitas empresas aí estão milionárias, né? Porque vendem isso. Então, a gente precisa entender que o básico, ele funciona muito bem. Muito bem. E a gente tá falando de alimentação, a gente tá falando de atividade física, começar pelo básico ali. Sono, dormir bem, é uma coisa básica também. E que eu sei que muita gente enfrenta dificuldade, mas é importante que o tripé que eu sempre trago, sono, alimentação e atividade física, que é o básico para o ser humano ficar bem, assim, emocionalmente, enfim, eu acho que isso é extremamente importante, a gente precisaria dar um olhar um pouco mais atento para isso. É o básico que muitas pessoas sofrem com o básico, né? Não conseguem olhar para o básico, fazer o básico, né? Que depende da autorresponsabilidade. Sim. Né? E aí, tu colocar a carga, né, o peso das consequências das tuas escolhas nas tuas escolhas, né, o resultado das tuas escolhas nas tuas escolhas, é algo muito difícil para nós. E quando eu digo para nós, eu não tô apontando o dedo para ninguém, eu tô apontando 1 para vocês e 4 para mim, porque realmente é assim, né? A gente às vezes é inconsciente. Ai, porque eu não fiz tal coisa, porque tu começa a procurar fatores externos. É muito difícil olhar para si, é um trabalho, é doloroso, né? São as cápsulas difíceis de engolir, assim, de verdades, né? De tipo, não tá dando certo, porque eu não tô fazendo a minha parte. Por isso que terapia é difícil. Exatamente. Autoconhecimento, né? Exatamente. E aí tu sabe que tu precisa fazer, que tu tem que ter uma atitude. E é difícil, não? Só depende de mim. Exato. Às vezes, assim, ser bem honesto. Por isso que às vezes fala, vou na psicóloga e não adianta, não resolve. Sim, mas né? E tu tá fazendo a tua parte. Exato. Não tá funcionando. Não vai funcionar se a gente não se comprometer com o processo, né? De fazer, de acreditar, de agir, né? De olhar pra si e agir, né? Nos comportamentos que precisam ser melhorados, enfim. Né? Seja para psicólogo, para nutricionista, a mesma coisa. Exato, Fê. Eu não sei como como é que vocês, gurias, lidam com isso, porque... Imagino, vocês não precisam recomendar produtos, né? Assim, claro, vocês daqui a pouco recomendam ferramentas, um aplicativo. Técnica. Né? Técnica, é algo muito mais subjetivo e de suporte do que um produto físico, né? Eu, muitas vezes, preciso e tenho que lidar muito com indicação de produtos. E de produtos muito específicos. Às vezes eu realmente sei que só uma marca tal é que tem um melhor desempenho, ou né, marcas muito seletivas. E às vezes o paciente chega quase implorando para que eu suplemente coisas que muitas vezes ele não precisa.
Ou já chega com uma carga de superalimentos e de suplementos e de coisas que ele usa porque ele gosta. E aí, a linha entre eu falar a verdade para eu não frustrar o paciente, ela é muito tênue. Então, eu falo, olha, eu adoro super café, né? O super café é maravilhoso. Eu adoro porque ele realmente tem vários componentes que vão te dar mais motivação, mais energia. Mas assim, pensando em comprovação científica, seria o equivalente a tu misturar o café passado com canela e fazer uma suplementação de algumas vitaminas ali. E óleo de coco, né? E olha lá, porque eu acho que a quantidade de vitaminas que tem ali é mínima. Irrisória. Exato. Só que aí, a pessoa gosta, o sabor é gostoso, é prático. É mais fácil, vai entregar. Se a pessoa tem, eu sempre digo, se tu tá disposto a pagar, se pra ti não é um problema, beleza. Eu só realmente vou ser contra se for algo que estiver fazendo mal pra aquela pessoa. Mas às vezes essas cápsulas, né, mágicas, são pela praticidade mesmo do que aquilo vai entregar. E aí eu vou ter que, né, abrir mão da minha ciência e dizer, não, tudo bem, né? Eu preferia que fosse um café passado com óleo de coco e canela, mas eu sei que abrir um pacotinho ou abrir uma lata e fazer assim, misturar é muito mais prático do que passar o café, pegar a canela, pegar o óleo de coco, né? Então... Mais gostoso, talvez. Mais gostoso, muito mais gostoso. E tomei hoje, inclusive, o meu super café é muito gostoso. Então, assim, de diversos sabores hoje, né? Então, tem muita opção. Gente. Muita opção. Então, às vezes, a gente tem que, né? Mas tu vai lá e fala a verdade, porque senão a pessoa vai dizer, esse café aqui vai fazer eu ter um bom treino. Não é. É o sono que vai fazer tu ter um bom treino. É te alimentar bem que vai fazer tu ter um bom treino. Não, e uma coisa que se popularizou muito, gurias, a melatonina, né? Se popularizou e se difundiu de uma forma que passou a ser banal. Vende melatonina na prateleira do supermercado. A gente devia ter vergonha, como profissionais da saúde, de vender um hormônio numa prateleira de supermercado, sem prescrição médica ou de nutricionista. Melatonina é um hormônio. Né? E tem vários efeitos colaterais que não são legais, mas as pessoas estão tomando a rodo. Exatamente. Tratei esses dias conversando com uma paciente lá, porque eu tenho muito pesadelo e tal. Mas o que tu usa lá? Eu uso melatonina pra dormir. Eu falei, a melatonina tem uma correlação bem importante com pesadelos e terror noturno. Ela, não sabia. Ficou 2 dias sem tomar, não teve pesadelo. Aí eu falei... Por que tu tomava? Alguém te indicou, é porque eu tenho dificuldade em pegar no sono. Eu falei, mas você já tentou terapia cognitivo-comportamental? Já tentou não ficar mexendo no celular? Exato, higiene do sono. Já tentou o básico? Muito básico, porque a gente precisa gastar dinheiro pra isso, né? Mas é que é mais difícil, né? No sentido... Requer o quê? Um esforço, uma organização, exato. As pessoas não querem se comprometer. Dá com frustração de não pegar o celular. Um esforço, né? Então... Exatamente. Exatamente. E Mari, por último, né, qual a importância do parceiro, da rede de apoio, tanto no processo de fertilidade quanto na gestação? 50%, né? Especialmente no processo, nos dois, óbvio, mas no processo de fertilidade, não são raros os casos onde a paciente chega e a primeira coisa que eu pergunto é, e o teu parceiro? Ou a tua parceira, né? Se foram parceiros heteroafetivos, né? Um homem e uma mulher... E se essa gestação estiver sendo programada com o espermatozoide daquele homem e o óvulo daquela mulher, 50%. Não é porque a mulher é quem vai gestar que o homem não tem responsabilidade sobre os gametas que ele vai proporcionar para essa mulher, né? Para esses espermatozoides. Então, se a mulher não tem nenhum problema de saúde diagnosticado, a princípio o homem também não, o tratamento a preparação para engravidar é dos dois. Né? E aí, nesse processo, até que se prove o contrário, eu preciso que os dois estejam ativos e responsáveis e presentes no processo todo. De se cuidar, de ter uma alimentação legal, de fazer os exames adequados, de investigar juntos, né? Se for o caso de uma fertilidade com algum tipo de questão, né? De uma infertilidade, uma suspeita de infertilidade. Então, é um trabalho e um processo que é dos dois. Se for um casal homoafetivo, é o suporte emocional ou menos, né? Então,
uma reprodução que talvez ocorra em um lado só de uma, né, de uma das mulheres, mas que a outra parceira vai ter que estar junto, de alguma forma, prestando esse suporte. Emocional, né, que faz total diferença, né, então, tanto na fertilidade quanto na gestação, esse suporte emocional do parceiro, ele é imprescindível, né, quem vai estar ali vendo o terror e o amor de cada etapa, e quem vai estar ali para dividir desde as horas de sono perdidas até os ganhos do primeiro sorriso do bebê, e tem que estar muito junto, né, então... É injusto colocar esse papel de cuidado, de suporte, de investigação, de medicação, não é só na mulher, né? Então, beleza, a mulher daí, falando em gestação, ok, talvez até para o homem seja difícil. Esses tempos eu era muito bonitinho. No geral, as pacientes vão sozinhas às consultas, as pacientes gestantes, 90%. Mas tinha um casal em específico que eu atendi toda a gestação, e antes também, que eles iam sempre juntos, sempre. E aí, um dia, eles marcaram a consulta e ela não foi. E era uma consulta de final de gestação. E eu fiquei, tá, mas, né, onde é que ela tá? A Camila não vem? E aí ele falou, não, eu marquei sem ela saber, porque eu queria conversar contigo, porque eu queria saber como é que eu posso ajudar ela no parto, e depois do parto, se eu posso organizar comida pra ela, e... Falei, Rapaz gente... diferenciado. Eu falei, gente, isso deveria ser o básico. E não é. E aí eu fiquei braba com o meu próprio estarrecimento. Porque eu pensei, eu tô estarrecida, eu tô chocada, eu tô surpresa, eu tô endeusando esse paciente por algo que deveria ser o básico dos parceiros. Está longe do básico hoje em dia. Né? Não digo ir na consulta sozinho da nutricionista, é porque ele tinha muita confiança em mim, a gente tinha uma certa proximidade, assim, amigos em comum, então ele se sentiu talvez mais à vontade de falar comigo do que com a obstetra. Mas seria o básico, né? Daqui a pouco, ali pensar que ela vai ter passado por toda uma gestação, e o parto nem sempre é tranquilo, e a amamentação exige muito, o próprio puerpério. Tranquila, a amamentação. Né? Exato, é muito desafiadora muitas vezes, o próprio puerpério e as suas oscilações hormonais, né? O baby blues do puerpério pode vir e dar uma chacoalhada tanto na mulher quanto na relação como um todo. Com certeza. Então, esse homem, ele precisa estar preparado de alguma forma e se sentir parte. Então, também tem o outro lado. Tem o lado do homem que acaba, infelizmente, caindo na rotina de, é coisa da mulher, na questão cultural de mulher tá grávida, ela aqui, né, vou não ajudar. Não tem que fazer. Mas tem o lado, exceção, mas tem o lado do homem que às vezes fica tão perdido que não sabe o que fazer. Realmente não sabe, ele tá ali quase querendo compartilhar aquela gravidez. Se pudesse eu gerar um pedaço da criança em cada um, aí eu gero as perninhas e tu gera. Teriam homens que, com certeza, se pudesse amamentar... Com certeza. Com certeza. Esses dias a gente tava vendo uns vídeos, assim, no celular, e apareceu o homem com uma sondinha dando leite, né? E aí, o meu marido olhou e falou, eu acho que eu vou fazer isso também. Deu, não, amor, daí também acho que já é demais, não precisa. Tá, não precisa, eu entendi. Não precisa, eu entendi que tu quer super participar, mas eu acho que também, né, é demais. Pode fazer bebê canguru, ficar agarradinho, mas não precisa botar a sonda no peito. Eu acho que sai um pouco. Mas às vezes eles querem tanto. Claro. Sim. Então, e pra mulher, né, especialmente no puerpério, tem muitas famílias que olham, famílias e os amigos e o mundo quer olhar pro bebê. Não olha pra mãe, esquece da mãe, né? Muitas vezes a única que olha pra mãe é a mãe da mãe. E se a mãe da mãe não tá presente por algum motivo, aquela mulher, ela fica numa pressão psicológica. Numa solidão. E numa solidão absurda. Porque o homem não faz sala. Ele vai chamar a família, e aí ele vai ficar lá de papinho, e aí a mulher vai querer organizar um chazinho, vai querer fazer uma comidinha, vai querer nananã, e com o bebê gritando e chorando. E às vezes é muito louco, sabe, Mari? Porque meu marido é uma pessoa extremamente presente, assim, né? Ele é um super marido, super pai. Mas depois que eu ganhei o Arthur, eu
Eu lembro das madrugadas, assim, aquela coisa de estar ali acordando e atendendo, e ele acordava junto, ficava do meu lado ali, mas não tinha muito o que fazer, era eu que tinha que amamentar. E aquilo, muitas vezes eu me sentia numa solidão com a pessoa do lado, porque assim, é contigo, é tu cansada, tendo que dar conta, e dando de mamar, e o bebê quer a mãe, né? Então é isso, assim, não é, emocionalmente é uma fase difícil, assim, Sim. né, pra mulher, por mais que tenha ali o pai, né, o marido presente, ou mãe, ou avós, né, mas tem coisas que é da mãe ali, que vem uma solidão, assim, no sentido de tu que tem que dar conta. Sim. No final das contas ali é a amamentação, é com a mãe, o bebê quer a mãe, tem a questão da esterogestação ali, né, depois que o bebê nasce, o primeiro mês, os primeiros meses, é muito fundamental, assim, o bebê quer estar grudadinho, coladinho da mãe, ele viveu 9 meses dentro, né, da barriga ali da mãe, então tem muito isso, assim, e eu vejo como fundamental rede de apoio durante a gestação, claro que sim, mas principalmente depois quando o bebê tá aí. E seja o pai, porque às vezes o pai não tá, né? Às vezes mães que separam ou que só tiveram um filho e que não tem um parceiro, né? Mas avós, só de ter uma babá já enfim, ajuda uma também. amiga, às vezes não tem avós, mas uma amiga, né? É fundamental, assim. Eu acho porque a mãe, a gente fica muito em cima da criança e esquece muitas vezes da mãe e ali é uma dupla. E se a dupla não tá bem, reflete nos dois. Exatamente. E a dependência emocional que se cria, assim, eu tenho observado muito com amigas, né, e com pacientes também, cria-se uma dependência emocional mamãe-bebê, que muitas vezes a gente acha que é do bebê com a mãe, mas da mãe do muitas e muitas vezes é muito mais da mãe com o bebê. E daquela sensação da mulher que eu acho que onipresente em todas as mulheres, que é de eu sei fazer tudo melhor do que qualquer outra pessoa neste mundo. Ninguém sabe fazer como eu. O jeito de trocar a fralda é o melhor, o meu jeito de fazer a comida é o melhor, o meu jeito de fazer naná é melhor, o meu jeito de cantar, de dar banho, de levar pra passear, de ver se tá com febre. Tudo, né? E não só na maternidade, mas agora falando sobre, então... E às vezes, nesse processo, a gente acaba também deixando o pai, o marido, de lado. Vira mãe, né? Não, assim, no sentido de que eu sei. Sim. Eu sei mais, eu sei minimizando, fazer melhor. subestimando. Acaba deixando, o marido acaba se sentindo um pouco, bom, então, né? E aí que ele não faz. Exato. Ele não faz, né? Exatamente. Exato, porque às vezes a gente reclama da falta, né, do pai mais presente, mas muitas vezes é também o nosso comportamento. Exato. Sim. Não, isso é muito... Tem que trabalhar muito o nosso controle. Calma, deixa pra ele. Exato, eu tenho, né, um viés, eu sou cristã e né, desenvolvo muito esse meu lado cristão e a gente tem muito claro, né, como cristãos, o papel do homem e da mulher no mundo. E é importante, mas também é importante, mesmo a gente tendo muito claros esses papéis de homem e da mulher, então do homem como provedor e da mulher como a cuidadora, né, a que ajuda, a que dá um suporte, a gente também deixar que o homem desempenhe as funções que a gente acha que ele não é capaz de desempenhar. Tá na rotina, no dia a dia, de dar liberdade pro homem, pro parceiro, não só pro homem, mas pras pessoas, né? A gente tá fazendo um estudo com as pessoas, com o pessoal da minha igreja, né? A gente tá fazendo um estudo que se chama Freedom, e uma das lições que me marcou muito é justamente essa, assim, maneiras que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente é egoísta, que é o fato de não dar liberdade das pessoas serem quem elas são e desempenhar papéis que a gente julga que a gente desempenha melhor do que elas. Às vezes, a minha mãe não vai saber lavar uma louça do jeito que eu quero enquanto eu estiver cuidando do meu bebê. Mas ela vai estar lavando a louça e eu vou estar com o meu bebê. E respeitar o jeito dela lavar a louça. Exato, né? O jeito dela guardar. A moça que vai trabalhar, que limpa a minha casa, é muito engraçado que ela redecora. Assim, toda vez. Do jeito dela, do estilo dela. Toda vez. Ela muda a lixeira de lugar, ela muda os meus produtos de skincare de lugar, ela muda tudo. Especialmente no banheiro e na cozinha, ela muda tudo de lugar. Não sei se é proposital, se ela quer me dar uma indireta, tipo, eu acho que assim fica melhor. Mas ela sempre muda. E eu nunca falei nada pra ela, eu só vou lá e boto de novo. Ela é teimosa. Ela toda vez já, ela tá lá em casa quase há 1 ano e todas as vezes, se ela vai 2 vezes na semana, as 2 vezes, se ela vai uma, sempre.
E a gente deveria fazer da mesma forma com o nosso parceiro, com a nossa rede de apoio. Deixa fazer, se a gente por acaso não gostar exatamente daquele jeito, em uma outra hora, ou quando for a nossa vez, a gente faz de outra forma. Mas deixar que o marido leve para passear, ou que o marido aninhe, ou que acalme o bebê, ou que faça comida. Talvez ele não vai fazer a comida do jeito que tu faz, ou que tu espera, ou que tu... A gente cria muitas expectativas, né? As mulheres, a gente tem uma régua muito alta. Sim. Mas é importante a gente... Não, é bem importante isso, Mari, que tá falando, embora seja um grande desafio. Muito. Né? Acho que a gente tem que trabalhar muito o nosso autocontrole e regulação emocional pra entender que deixa minha mãe lavando do jeito que ela lava, deixa a funcionária desarrumar, tá tudo certo. Pra mim também é um grande desafio, porque eu sou um pouco controladora, mas tem que trabalhar. Bom, Mari, queremos te agradecer imensamente pelas tuas contribuições. Ai, que agradeço. Muito valiosas. Ai. E só te perguntar, Mari, como eu não te conhecia, o teu nicho, assim, no consultório, tu trabalha com gestantes, com tentantes e com... Saúde da mulher, num geral. Então, saúde da mulher em todas as suas fases. Trabalho com casais também. Então, um paciente que, mesmo que não esteja tentando engravidar, mas o marido quiser fazer acompanhamento junto, para que a gente tenha, muitas vezes, mais adesão ao acompanhamento nutricional, é legal que o casal pegue junto e esteja fazendo o mesmo, né? Tendo o mesmo tipo de estratégia, né? Nem sempre o mesmo plano, mas o mesmo tipo de estratégia. E as gestantes e as tentantes também são parte do meu nicho de atendimento. Ótimo. Bom saber, bom te conhecer. Agora Igualmente. temos mais uma profissional para indicar. Ai, amei. Igualmente, gurias. Então, espero que vocês gestantes, né, assistam, né, esse episódio, as tentantes também, as mamães, que eu acho que a Mari sanou muitas dúvidas aí, que mitos, né, verdades. Então, esse episódio está bem interessante e não deixe de compartilhar, curtir, para que cheguem até mais pessoas possíveis, né, Fê? Isso aí. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Um Até beijo. mais. Beijo.